Com o patrocínio da Mindcore, está começando a segunda temporada do Café Sem Transtorno. Se você não me conhece, eu sou a Karen Terahata, jornalista, apresentadora do podcast e fundadora do Sem Transtorno. E aqui comigo, a Andresa Coelho. Produtora e apresentadora aqui também desse podcast. Super produtora e apresentadora. Obrigada. A gente está fazendo uma dupla muito dinâmica, né? Obrigada, Andresa. Bom, gente, para abrir essa temporada, a gente decidiu falar sobre um tema muito importante. E temos aqui 2 convidados incríveis. Eu sempre falo isso, mas é sempre verdade. São sempre incríveis. A gente escolhe gente muito incrível para conversar aqui. Que é a Márcia Gonçalves e o Guilherme Lins. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eles vieram, gente, para compartilhar um pouco da história deles e como que o grupo de apoio do Sem Transtorno impactou essa história. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Antes de continuar, um recado importante. O Sem Transtorno é um projeto independente. A nossa missão é levar acolhimento e informação sobre saúde mental para o maior número de pessoas possível. Então, se você puder nos ajudar doando qualquer valor, faz um pix para semtranstorno@gmail.com. E bom, se você não puder doar, saiba que curtir, comentar, compartilhar, seguir a nossa página é um apoio muito valioso. Então, vai lá no Instagram, @semtranstorno, segue a gente, visita o nosso site, www.semtranstorno.com.br. E claro que no YouTube também, né, gente? Muitas plataformas. Mas é isso, a gente agradece muito. Para começarmos a mergulhar no tema do podcast e aí entrar na história da Márcia e do Guilherme, é importante entender o que é o grupo de apoio e por que ele é importante, né? Então, por que eles são relevantes? Na internet, a gente tem muita informação sobre os transtornos em si, então sobre os problemas da depressão, da ansiedade e do pânico. E quando você só vê essa informação, o que você pensa? Só existe trevas dentro disso. Não tem saída. Aqui no Café Sem Transtorno, a nossa missão é justamente mostrar possibilidades, mostrar caminhos para ter uma vida plena, apesar da depressão, da ansiedade e do pânico. A sua vida não acaba com isso. Na verdade, ela pode estar até começando uma jornada nova e muito bonita. Então, né, partindo disso, os grupos de apoio, eles são uma possibilidade de enfrentamento desses transtornos. E aí eu gostaria que a Karen contasse pra gente como é que foi esse processo de criar o grupo de apoio? Por que você decidiu criar o grupo de apoio do Sem Transtorno? Então, quando eu comecei a ter as minhas primeiras crises de pânico, né, eu tinha 21 anos. Estamos falando aí de 1997. É bastante tempo. Então, eu sempre falo isso, né? Se hoje a gente tem pouca informação a respeito dos transtornos de ansiedade, né, ainda há muita desinformação, imagina naquela época. Sim. Então, foi uma surpresa o diagnóstico para mim, para minha família, né? Para os meus amigos. Ninguém nunca tinha escutado falar sobre síndrome do pânico, né? Então, foi, assim, muito difícil no início para a gente conseguir um diagnóstico correto, um tratamento adequado, né? E depois disso, foi tudo muito solitário para mim, porque eu não tinha com quem dividir aquele sofrimento, né? A minha mãe, eu fico muito emocionada sempre que eu lembro dessa fase da minha vida, né? Porque minha mãe não sabia o que eu tinha, mas ela sempre estava ali pronta para me ajudar, sabe? Ela, a qualquer momento que eu passava mal, pedia para me levar no hospital, ela sempre estava ali, vamos agora para o hospital. E era sempre assim, chegava lá, quem tem pânico sabe como é que é, né? A gente passa mal, chega no hospital, às vezes no caminho já começa a melhorar, né? Então, quando chegava lá, fazia uns exames, não tem nada. Quantas vezes isso aconteceu? E minha mãe, todas as vezes, ela ia sem reclamar e preocupada, querendo me ajudar. Ela falava, Karen, eu não sei o que fazer para te ajudar. Nem eu sabia o que ela podia fazer para me ajudar, né? Mas o que eu mais sentia falta era que alguém compreendesse o que eu tinha mesmo, assim. Alguém que eu pudesse dizer, olha, acontece isso e isso, e a pessoa não falasse, imagino. Pra não te merecesse aquilo, falasse que era bobeira. Ou falasse, poxa, você já tentou... muitas vezes, né? Já tentou fazer, sei lá, uma caminhada, tentou fazer um exercício, tentou fazer uma dieta X, procurar um especialista ortomolecular, sei lá, falavam várias coisas, né? Então, assim, eu sentia muita falta de ter alguém para conversar, que me entendesse. E aí, quando surgiu uma oportunidade de criar esse espaço, né? E isso aconteceu em 2014,
quanto tempo depois, né? Durante muita história. muita história, aí eu agarrei aquilo, sabe? Em 2007, meu filho tinha 1 ano. Eu estava num desses períodos de crise de pânico, né? Porque a gente fica um tempinho sem ter crise, depois volta. E quando meu filho estava com 1 ano e pouquinho, eu voltei a ter crise de pânico. Já estava um tempo sem. E aí eu comecei a procurar na internet, que também era, né, uma internet que não é como a de hoje, onde a gente encontra respostas para tudo. Mas eu busquei por mais informação sobre pânico e tal, e encontrei o Fernando Mineiro, que tinha um livro. É um senhor mineiro. Fernando Mineiro é mineiro. E ele tinha um livro chamado Tenho a Síndrome do Pânico, mas ela não me tem. Eu encomendei esse livro e ele virou, assim, meu livro de cabeceira. E durante anos, ele andava comigo para tudo quanto é canto, esse livro. E no livro, ele incentivava a criação de grupos de apoio. Ele coordenava um grupo de apoio em Belo Horizonte e ele falava como criar o próprio grupo, sabe? Então, eu tinha muita vontade de criar o meu próprio grupo. E aí, em 2014, eu estava me tratando no Núcleo Integrado, onde a gente fazia reuniões do grupo, inclusive. Conversando com a Rosana, que na ocasião era a minha psicóloga. Falei sobre essa vontade de ter um grupo. E ela perguntou se, poxa, o que falta, né? Falei, falta um espaço, falta... Aí ela falou, então vamos ver com a Ana Café se ela toparia ceder um espaço aqui para você fazer o grupo. E foi assim que começou. A Ana cedeu uma sala na clínica. A Rosana me acompanhou no início, porque eu não tinha... Eu falava que ela era o meu suporte ali. Eu dizia, Rosana, eu não sei se eu vou conseguir coordenar um grupo, mediar um grupo, né? Porque aí tem o pânico atacando aí também, né? Então a Rosana começou a participar das reuniões comigo e, enfim, a gente acabou estreitando a nossa relação, se tornou uma relação de amizade, ela deixou de ser minha psicóloga, né? E até hoje é minha amiga. E foi assim, então ali no grupo eu consegui finalmente encontrar pessoas que compreendiam o que eu sentia, né? Então, a gente trocava as informações e falava sobre tratamento, sobre o que angustiava a gente. E é assim que funciona o grupo até hoje, né? Foi assim que surgiu. Não sei se eu expliquei direitinho. Claro que explicou direitinho. Deu para entender muito. E vale dizer isso, que o grupo começou presencial, hoje a gente atua online. E aí tem essa possibilidade de alcançar mais pessoas, né? Assim como a terapia online. Sim. Começou presencial, ficou presencial durante uns 10 anos. Né? Até que em 2018 eu parei de fazer as reuniões, porque a minha mãe já estava bem adoecida, enfim, foi um período conturbado na minha vida, eu parei de fazer as reuniões do grupo. E em 2020, com a pandemia, veio a ideia de voltar com as reuniões, né? Tava todo mundo precisando muito, inclusive eu. E a gente voltou com as reuniões online e deu super certo, a gente fazia toda semana, né? E foi assim que eu conheci vocês. Isso. Exatamente. História linda, tá vendo? Olha só esses encontros maravilhosos que o Sem Transtorno já tá possibilitando. E vale dizer que todo mundo aqui é membro do grupo de apoio. Cada um de nós tem uma Exatamente. história diferente, que passa muito por isso também, de a gente ter esse espaço de busca comum. Eu acho muito interessante que o bacana do grupo, né, da dinâmica de grupo, é que todo mundo quer estar presente, todo mundo quer esse contato humano, essa troca, essa identificação. E a gente achou, né, em momentos diferentes da vida, em circunstâncias distintas, mas todo mundo tem muita coisa em comum, e isso é muito especial. Compartilhar, né? Eu acho que dividir, porque eu acho que eu sou a mais velha do grupo, atualmente, eu não tenho certeza ou não, mas na minha época, quando eu comecei a ter crises de ansiedade, eu tive crise de ansiedade na infância. Ninguém sabia o que era, não se tinha a menor ideia, então foram anos e anos de sofrimento sem um diagnóstico. E a partir do momento que o diagnóstico veio, não só o diagnóstico me deu até uma certa calma, vamos dizer assim, entre aspas, e com o grupo eu pude ver e me sentir ali inserida naquele contexto, que eu não me inseri em lugar nenhum, eu era esquisita, porque ninguém se falava nisso. Então, o grupo eu acho importantíssimo por conta disso, porque você perceber que as pessoas sentem a mesma coisa, você perceber que você não é esquisita, você perceber que tem
é todo um fundamento, aquilo que você está sentindo, eu digo fundamento porque, gente, é muito sofrimento. Então, pô, não é a minha cabeça, não sou eu que sou louca, não sou eu que sou esquisita. Não está só em e você. tem a parte, exatamente, não está só Ou é comigo. sim a minha cabeça, né? Mas o porquê que isso está acontecendo na minha cabeça, Sim, né? exatamente. Porque a gente não consegue compreender, não tem as Os respostas. gatilhos, E exatamente. ali a gente consegue, poxa, encontrar outras pessoas que passam pela mesma situação, né? Sim, exatamente. Isso foi E- importantíssimo para mim. Importantíssimo. Bom, já que a gente já está falando sobre, para começar, porque eu falei Márcia, falei Guilherme, mas não apresentamos eles. Eu queria que vocês se apresentassem. Fala um pouquinho da trajetória de vocês, o que vocês fazem. Bom? E como é que chegaram a ser Pode transtorno, começar, né? Marcela. E como Tá vocês bom. chegaram no Ser Transtorno? Ah, sim. Bom, eu sou Márcia, né? Que vocês já me apresentaram. Eu sou professora, então é uma carreira adorável, mas é uma carreira extremamente estressante. Mesmo assim, eu não tive ansiedade, não desenvolvi o pânico com a minha profissão. Veio antes, como eu disse, na infância. Se eu disser para vocês o motivo específico, eu não sei. Entendeu? Eu sei que eu sempre tive sintomas físicos. Criança, eu me lembro de ter tremedeira, de ter que fazer prova na escola e ficar nervosa por causa da prova. Então, foram sintomas físicos que me atrapalharam a vida inteira, como eu já falei, porque não tinha-se um diagnóstico, não tinha-se uma ideia do que poderia ser. Eu tinha um bolo na garganta, eu dizia que minha garganta estava fechando, e eu tenho certeza absoluta que era ansiedade. Eu operei a garganta e a ansiedade continuou, o bolo continuou. Então, não era nada com a amígdala, absolutamente, era ansiedade. E daí vários outros problemas, né? E que eu acho que influenciou para o lado negativo na minha vida, em termos profissionais, que eu poderia ter desenvolvido mais, poderia ter outras vertentes de trabalho, né? Na área da educação, que é o que eu realmente gosto, que eu quero, que eu sempre quis, né? Mas teve, realmente, eu acho que paralisa, ou inibe você, ou te segura perante o desenvolvimento pessoal e profissional que você pode ter. Eu acho que a ansiedade faz isso. E hoje, o que eu acho hoje, que hoje tem muito mais informação, claro, né? A gente sabe disso, mas também tem informação errada, mas também tem informação muito legal. Sim, Exatamente, né? E o principal que eu vejo nesses grupos e que eu me encontrei no Sem Transtorno, eu estava pesquisando sobre ansiedade, pânico e tudo mais, e o grupo apareceu para mim no Instagram. Aí, quando eu olhei, eu achei bem interessante. E me inscrevi, comecei nos encontros e achei assim maravilhoso, porque o grupo foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento que, como eu já falei, que eu percebi as outras pessoas com os mesmos sintomas, com os mesmos medos, com a mesma ansiedade, com os mesmos sentimentos, aquele turbilhão de sentimentos que eu tinha também, não sabia explicar, não sabia como lidar com aquilo. Então, realmente, o grupo foi assim maravilhoso, e porque eu não largo o grupo, né? Eu já estou lá até hoje. Isso é ótimo. Foi por aí. na época da pandemia, né, que você encontrou a Sim, gente. Foi um pouquinho muito antes da delicado pandemia, também. exatamente. E na pandemia eu tive perdas na família, né? Na pandemia, que eu era para surtar, porque foram 5 pessoas. Então era para surtar mesmo, inclusive meu marido que se foi. E aí a gente vai se equilibrando, porque eu já sabia o que eu tinha. Aí a diferença também, eu acho que uma grande diferença. Eu já sabia o que eu tinha, eu já sabia até certo ponto como lidar com aquilo, porque quando a crise vem, gente, é difícil pra caramba, né? Sim. A verdade é a gente pensa que vai morrer. A sensação Sim. é de morte, né? Com certeza. Então, às vezes, foge do controle total, né? Mas eu já sabia o que eu tinha. Então, foi mais fácil para lidar. E compartilhar eu acho fundamental. Trocar ideia, escutar o que o outro sente, dar a tua opinião. Isso é muito importante, porque você ajuda e é ajudado ao mesmo tempo. Né? Verdade. Com certeza. E tem que ver como foi o nosso primeiro encontro. Quando a gente se encontrou pela primeira vez depois presencialmente, né? Quando acabou a pandemia. Sim, E aí foi eu muito voltei bom. a fazer reuniões presenciais lá na Barra, lá no núcleo. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi muito bacana. Foi muito bom. Com Foi, certeza. eu, O abraço, você, o primeiro Carmen. abraço. Foi muito. Realmente, foi muito bom. Né? Muito bom mesmo. Gente, Com que certeza. lindo. Imagino, porque o período da pandemia foi muito sofrido, né? Aí vocês Sim. tiveram esse apoio à distância e finalmente se ver pessoalmente, que a pandemia estava impedindo, Sim, né? Exatamente. Sobreviver aquilo tudo, né? Porque, na Isso. verdade, foi exatamente isso. Sobreviver Nós aquilo tudo. vivemos juntas aquilo tudo. Juntos, Exatamente. porque era um grupo. E todas as semanas a gente estava ali às quintas-feiras. Toda semana. Toda semana. Foram 2 anos, assim. Por aí.
Bastante. Então, quando a gente bastante, se encontrou pessoalmente, foi muito emocionante. bom. Foi muito Imagina uma cena de bom. filme, gente. Eu imagino Muito aquela bom. cena que a pessoa vem de muito tempo, longe, aí corre, abraça. Isso. Porque a Eu imagino bagagem de conhecimento que já se tinha naquelas relações eram imensas, né? Tudo que a gente já tinha trocado, tudo que a gente já tinha falado, como a gente, no fundo, como a gente se identificava, né? Com todos aquele turbilhão. E a pandemia foi, acho que, um turbilhão para todo mundo, né? Foi. Mesmo quem não perdeu pessoas, só o fato de ver o mundo como ficou, né? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. E esse medo, né? Essa tensão sobre a cabeça de que você Sim. pode ser o próximo, a sua família pode ser a próxima. Sim, sim, com Imagina um certeza. grupo de ansiosos. Exatamente, em dobro, né? Os sentimentos. Foi sim. E a gente ter esse grupo durante a pandemia foi assim, cara, foi um presente. Fundamental, mesmo, foi. fundamental. Fundamental para passar pela pandemia, para E aí sobreviver, né? Eu digo sobreviver porque eu me sinto assim. E a amizade se estende, né? Assim, Sim. eu falo isso pra Márcia, ela, Carmen, eu tenho como minhas amigas também. Com certeza. Né? Quando o GG fez a homenagem pra mim, eu fiz questão, Nós fomos, né, foi que muito ela, bom, que elas estivessem lá, porque realmente assim, para representar o grupo, né? Muito Foi bom. muito, muito bacana. Muito bom. Agora vamos ouvir Guilherme. Minha vez. Conta pra gente. Oi, gente, eu sou Guilherme Lins de Souza, Guigui pros íntimos. Eu tenho 26 anos e eu sou um dos membros mais jovens do Sem Transtorno, né? Parte da geração Z do Sem Transtorno. E a minha história é um pouco... de novo, ela é um pouco parecida com a de todo mundo, porque a gente passa por muitas situações em comum vivendo com a síndrome do pânico, com os transtornos ansiosos, né? Eu me mudei para o Rio com 17 anos, mais ou menos, para poder fazer cursinho, para vestibular enfim, realizar meu sonho de ser médico, de chegar onde eu tô hoje na minha vida. E, enfim, foi uma experiência de mudança drástica, né, de costume com uma cultura que, apesar de ser parecida com a minha, porque eu sou de Resende, não é tão longe assim, é uma cultura de metrópole, né? Eu cheguei aqui fazendo sinal pro metrô, então vocês imaginem o tempo de... Sério, Guia? Eu cheguei aqui, assim, completamente sem saber o que é esquerda, o que é direita, e eventualmente fui me acostumando com a cidade, com o ritmo de estudos. Me entreguei inteiramente ao meu processo, mas é um processo que gera muito adoecimento psíquico e mental. Existem vários estudos que falam sobre, enfim, o impacto tanto da preparação para o vestibular quanto do próprio curso de medicina na saúde mental das pessoas. O meu TCC, inclusive, foi sobre isso, né? Muito interessante. Então, é fato que é uma população que convive com pressões e estresses e situações peculiares que levam muitas vezes a transtornos de ansiedade, né? Aos transtornos ansiosos. E eu já tinha um histórico familiar, né? Já tenho, por parte de pai, algumas pessoas que passaram por situações de ansiedade em alguns momentos da vida, não necessariamente da forma como eu tenho, né? Da forma que me acometeu, mas enfim, tem um histórico familiar, uma predisposição. Lá com 17 anos, quase 18, eu comecei a sentir essas palpitações súbitas, essa sensação de que o meu corpo todo estava cheio de adrenalina, minha garganta fechando, a sensação de, meu Deus, eu estou morrendo, o que está acontecendo? O que tem de tão errado que está me fazendo estar parado em um momento, deitado na minha cama ou sentado na carteira do cursinho e subitamente sentir que eu preciso estar em um pronto-socorro agora ou, caso contrário, vou falecer sem entender nada. Isso foi muito difícil de lidar por um bom tempo. Eu passei vários meses fazendo todos os tipos de exame que vocês possam imaginar, como eu imagino A gente imagina. Eu acho exatamente. A gente sabe o que é Então, isso. todos fizemos. É uma situação que é muito comum a nós que passamos por isso e para você em casa também que porventura tenha passado por algo parecido. E, eventualmente, eu entendi que tá tudo bem eu procurar um psiquiatra, tá tudo bem eu procurar ajuda.
E cuidar da minha saúde mental também, né? Nem tudo é desculpa, nem tudo é frescura. Vale a pena a gente investir. Procurar ajuda, né? Procurar Lili? ajuda. Eu acho que nossa, isso é muito importante. esse é a chave da minha história com o Sem Transtorno. Procurar ajuda. Eu procurei primeiro na forma de um psiquiatra, né? Comecei ali durante um momento um tratamento, né? Não é exatamente psicoterapia, um tratamento psiquiátrico com medicação antidepressiva. Também, não só com antidepressivos, mas com exercícios físicos, né? Comecei a fazer yoga, fazer academia, correr, cuidar da minha alimentação. Fiz várias mudanças, pequenas mudanças na minha vida para ficar bem, para ter condições de estar estável, conseguir ser aprovado na faculdade, conseguir alcançar alguns objetivos. Veio a pandemia e na pandemia eu já estava alguns meses sem medicação, mas me acometeu de novo um quadro depressivo, comecei a ter novamente crises em casa, morrendo de medo de ir para o hospital, porque naquela época a gente tinha inclusive a orientação de só ir para o hospital em último caso, e passando por essas situações, indo ao hospital, expondo meus pais, enfim. Você passava mal de ansiedade e ia para o hospital? Ia para o pronto-socorro, porque achava mesmo em meio à pandemia. Mesmo sabendo já do meu diagnóstico, sabendo que eu tinha síndrome do pânico, é muito difícil você passar, às vezes, por essas situações, não tendo necessariamente as melhores ferramentas. Ainda mais nessa situação em que eu não estava medicado, não tinha acompanhamento. A razão de sobrepor aqueles sintomas, né? Porque a gente sempre acha que muito isso. Dessa vez, dessa vez eu não vou suportar, né? A gente sempre acha que agora é para valer. Agora eu morro. Agora eu morro. Vale dizer que alguns sintomas de ansiedade e crise de pânico parecem sintomas físicos no sentido de parece um princípio de infarto, parece um princípio de um AVC. Isso. Então, realmente, quando você está desacompanhado, está sem as estruturas ali que a gente desenvolve na terapia, fica muito difícil de identificar. E a falta de ar também. Eu lembro que uma vez eu estava com uma crise de ansiedade durante a pandemia, e aí eu liguei para Rosana. E aí a Rosana até fala, porque eu não costumo ligar. Eu sempre mando mensagem, eu não sou uma pessoa que ligue, né? E aí, quando ela viu ligação da Karen, se aconteceu alguma coisa. Ela atendeu e aí eu tava numa crise de ansiedade, comecei a falar que eu achava que eu tava com Covid, que ela, Karen, calma. Né? E conforme a gente foi conversando, foi passando a falta de ar, porque eu fui me acalmando. Aí ela falou, olha, tá vendo? Se fosse realmente Covid, você não ia não passar teria passado, assim. Com certeza, com certeza. As crises, elas simulam, né, várias situações, porque, na verdade, existem múltiplas condições no nosso corpo que levam o nosso sistema nervoso autônomo a disparar adrenalina, disparar todos os sinais que a gente tem para enfrentar situações de grandes riscos. Para nós médicos é difícil, às vezes, diagnosticar. A gente tem que ter todo um cuidado na anamnese para poder separar o que é uma situação ali em que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e o que de fato é um infarto, um equivalente anginoso, algo do tipo. Tem uma colega minha, hoje colega minha, outrora professora, que ensinou uma vez que a gente tem uma coisa chamada carga alostática, né? O quanto de estresse a gente vai acumulando ao longo, né, da nossa vida e que leva o nosso set point o nosso limiar, vamos dizer assim, de disparo dessas reações de estresse a um nível muito mais baixo do que normalmente seria, como se a gente estivesse enfrentando. Imagina que você tá geneticamente preparado para lidar com uma onça aparecendo na sua frente, no meio da selva, né? Pensando no ser humano evolutivamente. Hoje em dia a gente já saiu desse ambiente, mas o nosso corpo acha outras formas de disparar o mesmo sinal de se prepara, tem uma onça vindo para cima de você, mesmo que não tenha onça nenhuma. Porque a nossa vida nos coloca nessa condição de estresse em que a gente se prepara para se defender ou para fugir, né, ativa o nosso sistema de luta ou fuga, mesmo em situações que não exigem nenhum nem outro, mas que para nós tem um impacto imenso. E aí, diante dessa recrudescência do meu pânico, né, dessa situação em que, de novo, eu estava tendo essas crises, de novo eu estava
me vendo exatamente como você falou, vendo as oportunidades passarem porque eu não tenho condições psicológicas de me preparar para né, tentar ir buscar, exatamente. vendo às vezes meus colegas bem, curtindo a vida, claro que numa versão filtrada de rede social e tudo mais, mas vendo todo mundo conseguindo as coisas, sendo bem sucedido e me vendo ali, tendo crises repetidas, tendo uma situação que parecia que estava tratada num primeiro momento e depois eu vi que ainda não tinha me deixado completamente. Nisso me veio uma desesperança muito grande, uma sensação de que não tinha nada que eu pudesse fazer para me sentir bem, de que eu ia sempre me sentir um pouquinho mal, um pouquinho, eu falo às vezes para as pessoas, um brinquedo quebrado, né? Uma Porque coisa ali... incapacitante, eu acho incapacitante, a gente não consegue partir para uma ação, vencer aquilo, né? É muito forte. O que a gente vai percebendo depois, e que eu ainda bem tive o Sem Transtorno e os impactos que ele teve na minha vida para perceber, é que são momentos e fases, e que todo mundo tem momentos e fases de dificuldade, e que a gente consegue sim chegar num lugar em que a gente se sente bem, em que a gente se sente feliz, em que a gente se sente estável, em que a gente progride, em que os nossos sonhos se realizam muitas vezes. Mas eu tava nessa sensação de que, cara, vai ser sempre isso aqui, né? Eu preciso buscar esperança em algum lugar, eu preciso achar alguma coisa que me faça ver a vida de um outro jeito, principalmente essa vida das pessoas que têm ansiedade, que têm pânico, e que para quem não entende, nunca passou, é uma coisa que acaba parecendo exagerada, acaba parecendo fora de proporção. Preconceito ainda, né? Existe. Eu acho que ainda existe muito preconceito. Às vezes a pessoa até tenta entender, né? Tem pessoas que não conseguem, não se esforçam para entender, mas tem gente que se Exatamente, esforça para entender, mas não consegue entender, porque exatamente. não passaram por aquilo. Eu não acho que seja, inclusive, por mal, de má fé. Não, é porque não algumas sente, não consegue. Vamos combinar que algumas sim, né? Tem pessoas que não vão se importar, mas tem pessoas que realmente não conseguem entender a dimensão por não passarem por aquilo. Exatamente. Sim, é o tipo de experiência que passar na pele faz diferença, né? Faz. E desculpa, só para concluir, eu encontrei o Sem Transtorno pelo Google mesmo, eu procurei no grupo de apoio pessoas com síndrome do pânico. E aí tinha várias matérias da jornalista Karen Terahata, super popular, super maravilhosa. Em voga. Que assim, a gente fala brincando, mas falando sério, Karen, o seu trabalho de divulgação, de cuidar da sua expertise na sua área profissional, trazendo isso para o cuidado de pessoas com síndrome do pânico, faz uma diferença imensa, porque realmente isso alcança as pessoas. Me alcançou, eu achei. Me alcançou. Alcançou você. Exatamente, é o olhar diferenciado, né? Então, eu procurei... naquele primeiro momento Sem Transtorno, não estava tendo reuniões, então ainda tive um pouco de tempo lidando com isso por conta própria, até que eu, de novo, entrei em contato por e-mail, né? E a essa altura a gente já estava tendo reuniões presenciais. Eram ali meados de 2022, e já tinha voltado a alguma normalidade no mundo e a gente estava tendo as reuniões do Sem Transtorno de volta. Então eu tive a oportunidade de participar, né, de conhecer o espaço, né, no Núcleo Integrado Ana Café. Conheci Karen, conheci Marcinha. Acho que conheci você também. Não me lembro... Acho que a Andresa não foi no presencial. Não, eu tenho uma história mais recente. Entendi. Mas, de toda forma, sobretudo, acho que é muito importante aqui conhecer Rosana. Obrigado, Rosana. Porque através do grupo, não apenas eu encontrei pessoas que viviam coisas parecidas, que um espaço para a gente poder compartilhar. Como mesmo que eu tenha ido a poucas sessões do grupo de apoio em si, o grupo de apoio teve um papel muito importante, que foi me estimular a fazer psicoterapia. Isso foi um grande, grande divisor de águas na minha vida. Me ajudou com muitas ferramentas para lidar, para enfrentar exatamente esses desafios que a gente tem, sendo pessoas que vivem, né, com síndrome do pânico. Me ajudou a
evoluir, crescer como pessoa, amadurecer, a entender coisas sobre mim que eu não entendia tão bem e que hoje contribuem até para o meu bem-estar, porque muito do nosso pânico, da nossa ansiedade se alimenta também da nossa autoestima, que às vezes não tá das melhores, da nossa, do nosso jeito de lidar com a nossa vida, que às vezes é um pouco mais estressante do que precisa ser. A gente aprendeu dessa forma, né? Sim. Sim, exatamente, né? Tem toda uma influência também, eu acho, pelo menos no meu caso, que é desde criança, de família também. Sim. Eu acho que, né, não só a predisposição genética, mas também todo o comportamento, É o ambiente. o ambiente, tudo isso influencia. Se você já tem aquela predisposição, mais o ambiente, mais uma vida adulta depois estressante, isso é uma bomba relógio. Num mundo que por si só é o mundo estressante. O mundo já é estressante, E aí você também falou sobre mudar para o Rio de Janeiro, né? Eu não conheço Resende, mas eu imagino que seja bem mais... Uma delícia. Mais calmo, mais tranquilo. Eu tô em Petrópolis agora, eu fiz o percurso contrário, Isso. Né? E assim, eu já quase me sinto um ET no Rio de Janeiro. Porque as pessoas correndo para tudo quanto é lado, as pessoas estressadas pra caramba. Então essa coisa do ambiente, né? Onde a gente tá convivendo, com quem a gente tá convivendo, tá influenciando também. E aí eu ia falar sobre o que vocês disseram do grupo de apoio, sobre... Você falou de buscar esperança. Você não falou com essas palavras, mas agora eu não me recordo exatamente. Sobre buscar algo além, algo para viver com essa vida. E isso foi exatamente o que eu busquei no grupo de apoio. Porque assim, até para você já agora saber, contar a sua história também. Eu vou contar bem rápido, até porque eu já falei essa história, acho que é no podcast. Mas, assim, eu estava... A Andresa hoje, se você conhecesse a Andresa no passado, você olhasse ela e olhasse a Andresa de hoje, você falaria, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, não tem o mesmo sorriso, não tem o mesmo brilho. Porque eu estava no fundo do poço, né? Vamos colocar assim a metáfora mais... Clássica. Eu tava lá. Clássica. Tem aquele episódio de Friends da Rachel falando assim, né? Em o fundo do poço, 1 metro de merda e eu. E aí eu tava mais ou menos... Uma situação assim. Eu tava muito assim, tipo, eu perdi tudo, tive que deixar meu trabalho, tive que deixar a casa que eu tinha acabado de conquistar pra morar sozinha. E eu tava fazendo terapia, tava tomando remédio, tava com psiquiatra, psicólogo, amigos, família, mas tava faltando alguma coisa. Eu me sentia sozinha. Por causa disso, às vezes as pessoas queriam ajudar, mas chegava num nível que não sabia o que me dizer. Não sabe como, então, assim, às vezes. Quando eu tinha crise depressiva, com ansiedade, sei lá, não sei nem o que chamar aquilo, que eu entrava num desespero, às vezes o meu ex-namorado, ele falava assim, vai passar, amor, vai passar. Eu falava, você não sabe disso, você não tem como me dizer isso. Como que você vai me prometer isso? Você já passou pelo que eu tô passando? Então eu entrava, depois eu passava, pedia desculpa, eu falei, você que tá querendo me ajudar, mas eu sinto que não vai acabar, sabe? Não tem uma prova. Então eu fui, do mesmo jeito que o Guilherme, fui lá no Google, pai Google, me ajuda, grupo de apoio, depressão, ansiedade. Apareceu primeiro e eu fui. Que bom saber disso, porque eu não sabia que eu tava assim tão bem na frente. Primeiro Aparece lugar, logo né? Primeiro assim. lugar, Aparece. O Sem Transtorno é bem fácil de pesquisar. Isso. Pesquisa. Então foi isso, gente. Logo na primeira reunião, eu já me senti muito fortalecida. E aí tem ali a mandala que tá atrás da Márcia. Isso. Que na época eu faço muitos artesanatos, galera. Tipo, muitos artesanatos mesmo. Historiadora, artesã, a gente fala isso, né? Esquecemos do artesão. Gente, o artesanato, inclusive, ele faz parte de quem eu sou. Só que nessa época eu não tava fazendo direito. E as mandalas também. Aí tava eu tava muito mal numa reunião. E eu acho que você também tava, Márcia. Tava você, Rosana, Karen, acho que tava a Carmen. E aí eu tava assim, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar terapia. Olha outra questão. Eu me lembro disso. E aí, de repente, eu muito pra baixo. Aí alguém, eu não sei quem foi, falou assim, e essas mandalas aí atrás? E eu comecei a falar das mandalas, aquilo me iluminou. Aí voltei um pouco a ser essa Andresa agora que eu tô aqui Eu de falei novo. do brilho, né? Ela falou com brilho assim no olhar. E era uma coisa que tava ali do meu lado e eu não tava conseguindo. Não conseguia perceber. Não tava conseguindo. É uma coisa minha. Eu fiz cada mandala na parede que tava ali. Eu tinha feito. Mas eu não conseguia encontrar isso. Então, o grupo de apoio me proporcionou isso. E essa Mas mandala isso é tava bem na legal. parede. Essa tava com as cores, né, do Sem Transtorno. E aí
Aí eu acabei encomendando pra mim. E adorei. Eu tenho o maior carinho por ela, faço questão. E aí voltei a fazer as mandalas. Que E as ótimo. outros artesanatos. Com É lindo certeza. como a gente consegue se encontrar tanto através do olhar do outro, né? Eu acho que o bonito de não viver as experiências sozinho é isso. Ajuda muito. De você ter o olhar bem-vindo do outro, né? Vendo a sua vida e conseguindo enxergar coisas que às vezes a gente, num momento de fragilidade, principalmente emocional, não consegue enxergar. Verdade. Né? verdade. Perspectivas que a gente tem sobre a gente muda muito conforme né, depender de como a gente esteja se sentindo. Eu acho muito bacana, Andresa, que você tenha esse sentido assim. E bacana, né, que você achar um grupo de apoio na internet é curiosamente um dos primeiros passos, né? A gente procurar gente, não necessariamente tratamento, cura, procurar gente para conversar isso sobre. É um ponto, desculpa até te interromper, mas é um ponto que eu acho muito importante, porque o Sem Transtorno, na minha opinião, não é aquele grupo, é um grupo que está ali todo mundo para falar, para rir, para chorar, para se apoiar, para, sabe? Exatamente, é horizontal. Então todo mundo troca ideia. Isso eu acho muito importante. Não tem o julgamento, que isso é fundamental, não ter, né? Sim. O julgamento e o olhar é igual para todo mundo, entendeu? Porque são experiências quase que idênticas, são experiências muito parecidas, os sentimentos, né, muito parecidos. Eu acho que esse é um gancho importante para a gente explicar a diferença de grupo de apoio para grupo terapêutico. Sim. Então, assim, o Sem Transtorno é um grupo de apoio. O que isso significa? Um grupo de apoio é uma reunião de pessoas que estão enfrentando um problema ou que querem discutir algum assunto. E aí existem diferentes grupos de apoio. Por exemplo, a gente tem aqui o grupo do Sem Transtorno para depressão, ansiedade e pânico. Mas pode ter grupo para pessoas em luto. Pode ter grupo específico para pessoas que sofreram um aborto, por exemplo. Pode ter um grupo para mães que estão, sei lá, lidando com o fato dos filhos terem saído de casa. É livre e geralmente pressupõe essa horizontalidade, onde não existe hierarquia, todo mundo vai compartilhar, todo mundo vai se ouvir. Tem sim, né, geralmente alguém mediano, né, por exemplo, a Karen media, eu medio, o grupo de apoio, que é só pra a gente ali dar a oportunidade de todo mundo falar, às vezes fazer um apontamento. É só isso. Já o grupo terapêutico, ele tem uma liderança de um psicólogo ou um psiquiatra e ele tem um objetivo específico terapêutico. Então, por exemplo, eu recebi um convite para participar de um grupo terapêutico de alimentação consciente, que era para melhorar hábitos de alimentação e diminuir aquela coisa de comer rápido, comer mal, e aí acabar comendo mais sem necessidade. Então, essa é a diferença, gente. O grupo terapêutico tem, geralmente não, acho que necessariamente tem um profissional conduzindo ali. O terapeuta. Né? Ou terapeuta. E tem um objetivo terapêutico. Porque esse que é o importante. As pessoas vão se reunir ali em conjunto. É uma abordagem que vai ser um pouco diferente da abordagem da terapia individual. E tem isso, tem a linha terapêutica, tem um profissional e tem um objetivo em comum a ser alcançado por todos ali. Mas aí, gente, vale dizer também, um não exclui o outro. Não, não, um não exatamente, substitui o outro, não exclui o outro. Exatamente. O grupo de apoio, ele faz parte daquelas coisas que a gente diz que são terapêuticas, mas não é terapia, mas é terapêutico. Isso. Né? Porque o grupo de apoio acaba sendo muito terapêutico. Com certeza. Mas ele não substitui um processo psicoterápico ou um grupo terapêutico, enfim, cada um tem seu propósito. Então, só que eu acho que faz pensar muito, né? Por todas as experiências ali, as ideias que são trocadas, isso traz uma interiorização, você voltar para si, né? E analisar, nossa, como ela encarou aquela situação que eu também sinto, que eu também tenho. Eu acho isso muito importante. Um exemplo foi assim, que eu até queria que a gente conversasse um pouco sobre reuniões específicas, contar coisas assim, né? Logo quando eu me mudei para Petrópolis, o tema da reunião acabou se tornando família, paz. Eu tinha acabado de me mudar, comecei a falar sobre as dificuldades em relação à vivência com a minha mãe, com os meus avós. E aí aquilo foi entrando, Márcia também compartilhou da vivência dela e todo mundo começou a falar. E ali dentro daquele espaço, falando sobre a nossa relação com os nossos pais, as dificuldades, os desafios, os gostos, os desgostos, todo mundo acabou saindo mais leve, pegando conselho.
se sentindo menos sozinho, porque a gente às vezes fica vendo assim, todo mundo tem uma relação boa com o pai e com a mãe. Só eu Só que eu não. que não tenho, exatamente. Só a minha família é disfuncional. Esquece disso, né? Exatamente. Esquece. Todo mundo tem problema. Essa foi uma reunião único. que me marcou muito. E aí eu queria saber de vocês, teve alguma experiência assim que vocês lembrem? Tipo, algum tema, alguma coisa que na reunião que surgiu ali, tocou vocês mais? Aí eu sempre pego alguma coisa. Sempre. Eu sempre dou aquela pincelada naquilo que me interessou, aquilo que tocou meu coração. Eu adoro que Márcia a Márcia sempre participa, né? Sempre ela tem um comentário. Eu falei assim, nossa, aquilo entrou aqui dentro. Uma palavra de acolhimento para as pessoas. Entrou aqui dentro, fica guardadinho, depois eu vou escutar o meu coração. Porque aquilo eu começo a reverter para minha vida, porque pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou fazendo. Então, isso eu sempre penso alguma coisa, sempre. Eu acho muito importante. Por isso que eu estou no grupo de apoio. Por quê? Porque aquele apoio que eu tenho ali, vamos dizer assim, aquela troca de ideias ali, é para o meu benefício. Eu sempre penso isso. Eu estou aqui para ajudar e ser beneficiada também, porque é uma troca, é uma via de mão dupla, não tem como ser um lado só. Não, exatamente. Eu também sempre faço questão de falar isso, né? Que o grupo ele é feito para mim também, né? Por mim, para mim também. Então, eu sempre falo para vocês que eu preciso de vocês, né? As pessoas falam, Karen, obrigado e tal, mas assim, eu agradeço demais porque o grupo me faz muito bem também. É uma troca importantíssima. A gente pode esquecer. E também tem assim, às vezes as pessoas entram porque não estão se sentindo bem, aí somem um pouquinho, aí a gente estava até falando sobre isso, né? Sim. Eu acho que assim, é importante dizer que o grupo, ele vai estar ali para o dia que a pessoa precisar. Sim. Né? Não precisa ir em todas as reuniões, assim, mas só da gente saber que, caramba, não estou me sentindo bem, que bom, vai ter a reunião do grupo esse fim de semana. Isso. Eu entrar, bater um papo. O grupo é bem informal, a gente não tem... não tem formalidades. Claro, a gente se preocupa em sempre manter o respeito, a cordialidade. Mas, assim, é um grupo muito, descontraído. E, às vezes, a pessoa não está precisando de ajuda naquele dia, mas ela entra para ajudar, como a Márcia. Você está estável há bastante tempo, né, Márcia? Nossa, já frequenta bastante tempo. E a Márcia sempre entra ali para conversar e está sempre dando uma palavra de apoio, de incentivo, trocando, falando sobre as experiências dela. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Bem legal. Sabe uma coisa que eu acho fantástica do Sem Transtorno? A gente conversa não só sobre lidar com a vida, mas a gente conversa muito também sobre como cuidar de nós mesmos diante do fato de que nós temos síndrome do pânico. Uma coisa, de novo, eu acho que o que mais me marcou na história da minha vida, talvez, o que mais me marcou das reuniões foram as discussões que a gente teve sobre psicoterapia. Porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, uma barreira muito grande. Já tinha tentado algumas vezes com algumas linhas que não estavam tão encaixadas no que eu precisava naquele momento. Enfim, você às vezes expor a sua vida é uma coisa que não é tão fácil para algumas pessoas, né? Você lidar com o seu interior, às vezes é uma coisa que a gente tem uma certa evitação. E aí a Karen me contar a história dela ao longo dos anos, né? As formas que ela teve e tentou de sempre estar com um terapeuta, sempre se cuidando, mesmo quando era através dos universitários, né? Das universidades. Então, assim, quebrou muitos preconceitos que eu tinha sobre a psicoterapia acessível, né? Que às vezes, às vezes a gente não tá... Não leva muita fé, vamos dizer assim. Isso, não tá tão convencido do impacto que aquilo ali vai ter e isso me ajudou muito. A Rosana, dando também o olhar dela, porque apesar de ela não estar ali na posição de uma terapeuta, ela sempre traz um ponto de vista muito rico pela vivência que ela tem como psicóloga, como terapeuta cognitivo-comportamental, que, enfim, é muito indicada no caso da síndrome do pânico e da ansiedade. Isso me ajudou muito. E uma coisa que eu acho fantástica de destacar do Sem Transtorno os nossos comentários, as coisas que a gente fala pro nosso próximo, não são para
perdão da expressão, cagar regra, para ditar, para não, você prescrever, você vai fazer isso aqui, e vai dar tudo certo com a sua vida. Não, a gente faz comentários baseados no nosso ponto de vista, mas sem intenção de ser julgamento, nem com a intenção de prescrever algo para alguém. É para trocar e compartilhar. Para trocar ideia, compartilhar. Então, cara, isso é de uma beleza no mundo de hoje. E, né, nessa situação em que tanta gente com síndrome do pânico já teve que lidar com prescrições, com gente falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que vai dar certo é isso, que vai dar certo é aquilo. Por que você não enfrenta? Reage. Reage, É possível reagir, mas Você como médico sabe, né, trabalho. que não há uma receita para todos nós. Uma receita que vai funcionar igual. igual. Exatamente. Então, ali no grupo é legal, porque a gente tem essa oportunidade a gente fica muito inseguro também. Muitas vezes procura um médico pela primeira vez, ele prescreve um medicamento. Que aí, não dá certo, o que aconteceu comigo. E o medo de tomar a medicação. Também. Eu tinha muito medo de tomar remédio, né? Acho que até a Rosana comentou isso. Que a primeira vez que eu fui tomar um remédio, depois de muito tempo eu não tomava, precisou ficar a psiquiatra junto comigo, a Rosana junto comigo, e eu fiquei ali uma meia hora no consultório, esperando para ver se não ia ter uma reação alérgica. Eu achei, porque né, a gente pensa, vai fechar minha glote, aquela tragédia toda que a gente já traça na nossa cabeça. Sim. Então, tem o medo, a insegurança diante da necessidade de tomar um medicamento. Depois vem os efeitos colaterais, que muitas vezes acontecem, principalmente no início do tratamento, né? E muita gente abandona o tratamento por causa disso. Então, ali no grupo, a gente consegue tirar esse tipo de dúvida, né? Poxa, eu tô tomando um remédio tal, eu já tomei também, aconteceu isso. A gente troca a figurinha ali. É claro que a gente não fala pro outro, não toma isso, porque... Não é. Não. Olha, fica tranquilo muitas vezes, até para a pessoa fica até mais segura de permanecer no tratamento, de insistir, né? Porque ela sabe que aconteceu a mesma coisa com outra pessoa. É um espaço de sinceridade, né? A gente não tem uma agenda, eu não tenho, por exemplo, eu sou médico, eu não tenho o objetivo de ganhar paciente, de arrumar, né, encaixar as pessoas nesse tipo de pensamento para poder não sei o quê. Mesma coisa. Ali a gente está para compartilhar a verdade nua e crua da nossa experiência. Exatamente. Então, sentimentos de bem, os medos, né? Eu tomo medicação, muita gente não. Para algumas pessoas, a primeira medicação funciona logo de cara, isso já resolve. Para outras, não. Eu tenho ainda, até hoje, efeitos colaterais das medicações que eu tomo. E eu acho importante dizer isso porque existem efeitos colaterais e não é uma coisa 100% linear, como nenhum progresso na vida é. Só que mesmo assim, isso me traz coisas boas e faz sentido no meu contexto de vida de formas que eu acho que é pertinente compartilhar. Sim. Da mesma forma que para outras pessoas, isso às vezes não é tão prioritário. Às vezes o próprio tratamento pode trazer aspectos negativos à vida de cada um que a pessoa prefere evitar. A gente tem uma posição enquanto profissional, mas o espaço do Sem Transtorno, ele é democrático, ele é aberto. Sim, isso e ele permite uma troca honesta, sempre. E isso é imprescindível. Sincero, já honesta, cansei de ouvir falarem assim, Karen, por que você não faz psicologia? Você sabe que eu tenho essa preocupação? Não pretendo fazer psicologia, não. Mas mesmo quando eu tive vontade, uma época eu pensava assim, se eu fizer psicologia, eu não vou ter a liberdade, eu não ia me sentir isenta o suficiente para falar sobre isso, entendeu? Eu prefiro continuar sendo a Karen que fundou um grupo de apoio porque tem pânico, porque, sabe, e poder trocar sem rabo preso, sem alguém falar, ela tá falando isso porque ela é psicóloga. Ela tá falando assim, não, eu não sou psicóloga, eu falo porque eu realmente passo por isso, porque eu vivencio isso há muitos anos, há quase 30 anos, né? Isso. E outra coisa que eu ia também falar é que você falou sobre a dificuldade de muitas vezes se abrir e falar sobre a sua vida, né? Isso, especialmente sendo homem, né? Como é isso? Como é que... Eu acho até mais difícil os homens se exporem. Vocês não acham isso? Claro, a gente acho sabe. Muito legal no grupo de apoio mesmo, a gente tem muito mais mulheres. Hoje em dia, né?
Até que a gente está com bastante... Homens, Mas abrindo. a gente já teve uma proporção, assim, de 3 mulheres para cada homem, 4 para cada homem. Sim. Então, Mas a gente só uma sabe que é parte, mais, né? As é mais mulheres difícil. se cuidam mais, acho que em tudo, né? Isso é Ou verdade. bem, Mas, é. assim, isso Elas são mais cuidadosas. Queria ouvir de com a você. saúde. Como é que- Existem evidências científicas de que mulheres se cuidam cuidam mais. mais? Isso é um verdade. fato. Saúde masculina é uma coisa que é super importante a gente falar sobre, muito porque esses estigmas que a gente tem atrapalham muito esse processo terapêutico como um todo. Primeiro que muito mais mulheres têm síndrome do pânico diagnosticada do que homens, né? A proporção é tão dispar que é considerada uma doença muito mais comum em mulheres do que em homens, ainda que isso não necessariamente seja 100% verdade. Mas não se sabe se é realmente uma... Com certeza subdiagnosticado. porque os homens procuram menos, talvez Sim. seja porque os homens procurem menos. Tem médico, pode né? ser, porque o homem tem um certo preconceito, vamos dizer assim, Tem. em se tratar do emocional, você acha? Eu acho que sim, eu acho que existe uma pressão social para que o homem ele reprima as emoções que ele sente, né? Tem que ser forte. E eu não vou aqui querer dizer também que eu sou a pessoa mais desconstruída do mundo. Eu faço um trabalho constante de tentar acessar os meus sentimentos e me expressar no meu espaço da psicoterapia, mas também com os meus entes queridos, meus familiares, meus amigos, nesses espaços de troca que são abertos justamente para a gente ter esse momento. Para mim, eu acho que as pessoas da minha geração têm uma facilidade maior de falar sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Infelizmente. Eu acho que com esse é um certeza, avanço né? que tá acontecendo, inclusive entre homens, né? Mas eu acho que o mais difícil para mim foi criar esse hábito de não ter que me apresentar sempre da forma mais impecável e adequada, vamos dizer assim, de poder abertamente falar para as pessoas, olha, eu sinto angústia, eu sinto medo, eu tenho eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de passar mal em situações em que que eu não posso, entre aspas, passar mal. Eu me sinto preocupado, às vezes, de estar no trabalho e ter uma crise, não saber lidar, porque tem essas expectativas e tudo mais. Eu acho que o trabalho de ver que isso é uma coisa normal, que as pessoas sentem, né, e que faz bem para a gente viver em paz com isso, para poder enfim, para poder se amar um pouco mais, para poder se cuidar um pouco mais, isso para mim não tem preço. Então, assim, eu faço o esforço ativo de tentar abrir o peito, deixar as minhas emoções me atravessarem, porque eu vi muito benefício nisso. E é uma coisa que eu falo para as pessoas, que eu tento fazer essa divulgação do papel da psicoterapia e dos grupos de apoio na vida. Eu recomendo sem transtorno para os meus pacientes. Eu não sei se alguém já é capaz de entrar numa reunião um dia e achar alguém o paciente. mas eu falo para as pessoas porque, cara, a gente poder se abrir, sendo você homem, mulher, jovem, idoso, eu acho que não tem preço. É um caminho muito bom para de autoajuda, autocura, né? Isso, acho que tudo, né? Isso. Nossa, muito bom A nossa relação com a gente melhora quando a gente se permite ser quem a gente é, se abrir se amar, porque a gente tem que se amar para poder tomar uma iniciativa de se tratar, né? Porque a partir do momento que você está na depressão, que você está com milhões de problemas e não consegue se amar, não consegue ter autoestima, cara, é difícil procurar um tratamento. É muito difícil. Mas a questão da autoestima também é muito... Influencia porque muito, exatamente. Né? Aí você começa a se ver incapaz, não consigo trabalhar, não consigo fazer isso, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo... E aí vai todo um processo, mexe né? Andando muito com a nossa o emocional, acho que mexe com tudo, né, gente? Aí você chegar num grupo, até falei isso com a minha psicóloga na última sessão, assim,
que eu acho que o que a gente mais busca, né, uma pessoa quando está com um problema desse, é validação e acolhimento, né? Sim, Então, a gente no grupo consegue encontrar as duas coisas, né? A validação e o acolhimento. Então, o foco é muito esse, né? O foco é muito total, esse. é total. O foco é total Eu sempre falo isso, informação, né, no caso do sem transtorno em si, né, é informação e acolhimento. Mas dentro do grupo, como ali é a informação, mas a validação do que cada um está sentindo ali. Mas o acolhimento, né? A pessoa não vai chegar ali e vai escutar fala sério. Mas é um diferencial, é o diferencial do grupo, né? É o diferencial do grupo. Eu acho que isso é importantíssimo. E, assim, muita gente tem medo, né? Eu mesma, quando entrei a primeira vez, eu tinha medo. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu nunca participei de um grupo de apoio. Quem são as pessoas? Quem vai estar ali, né? O que vão falar? Será que vão achar que o que eu tô falando é bobeira? A gente pensa. Aí, quando você entra e tem essa experiência tão positiva, acho que também algo na gente passa a ter mais esperança no mundo, sabe? Mais esperança nos outros. Eu, pelo menos, me senti muito assim depois da minha primeira reunião. Eu tava muito medo, gente. Eu tava muito medo. E eu lembro que eu entrei pontual, né? Eu entrei certinho. Aí só tava a Karen e a Rosana. Pontualmente? Eu tava lá? Você tava lá? Tem certeza? Era a Karen. Gente, agora vocês estão fazendo me duvidar, que a historiadora duvidando dos fatos. Não, era assim. Era assim, era ela assim. Todo mundo que fala, né? Não, era assim. Claro que Não é. me atraso, não. Mas aí tava lá certinho. Vamos colocar que talvez, sei lá, hora e 5 no máximo, mas tava bem certinho. E aí, eu pensando assim, vou ficar quietinha, não vou falar nada, vou só ouvir. Que é o que muita gente faz. Inclusive, certeza. na última reunião, teve uma pessoa que falou assim, Andresa, tem 1 mês que eu tô vindo nas reuniões, mas eu fico só ouvindo e agora eu tô finalmente falando. Eu falei, cara, parabéns. Mas isso é bem legal. Eu também acho muito bom isso. Muito coerente, né? Você avaliar, você entender o seu ambiente pra depois agir. Só que aí eu não pude fazer isso. Porque só tava eu, a Karen e a Rosana. Eu não sabia que as duas eram... já se conheciam, né? Pra mim poderia ser, tipo, qualquer pessoa. Aí elas começaram a perguntar, e aí, Andresa, tudo bem? Por que você veio? Aí eu comecei a falar, e daí também nunca mais parei de falar em reunião. O que é ótimo também. Até hoje aqui. O que é ótimo. Falando até hoje. Felizmente, eu consigo Que ficar é aqui. ótimo, eu hoje eu sou curta. Eu falei, Andresa, agora assume, minha filha. Vai que é sua. Agora eu tô aqui só curtindo. Gente, muito bom. Né? E sobre também, você falou sobre psicólogo, né? Que eu disse de faculdade. Na época eu devia estar fazendo psicoterapia na faculdade. Aconteceu realmente, né? Eu não tava, teve um período assim que eu não tinha condições de pagar uma terapia. E aí eu consegui no SPA, né? Da IBMR, da faculdade. Várias faculdades de psicologia têm o SPA, né? E aí eu busquei o IBMR e consegui fazer um acompanhamento. A minha psicóloga se formou e hoje eu continuo com ela. Ela tem consultório dela e eu fui atrás porque, enfim, deu match ali, eu me dei super bem com ela. E a abordagem dela não é TCC, como todo mundo fala que a TCC é a ideal, enfim. A abordagem dela é uma mescla ali, sabe? Entendi. E ela é psicanalista também, psicóloga psicanalista. E eu tinha um pouco de preconceito também, por conta disso, né? Da recomendação da TCC. Então foi mais uma coisa também que é mais uma página aí da minha história, mais uma coisa que eu posso acrescentar também nas nossas reuniões, a minha experiência também com a psicanálise, né? E que eu acho que mais do que a linha, né? Qual é como é que fala? Linha não, é a abordagem, né? Abordagem, É o profissional que está ali. Com certeza. Né? É a pessoa que está ali. Então, eu encontrei na minha psicóloga a validação que eu precisava, o acolhimento que eu precisava e ferramentas para sair. Eu também, quando eu comecei na terapia, a gente sempre fala sobre isso. Eu tô com ela há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. De vez em quando a gente se lembra assim, como foi que eu cheguei no consultório, sabe? Eu lembro de mim entrando no consultório. E com medo, talvez. Com medo, autoestima assim, lá no pé, sabe? Totalmente insegura e me sentindo triste.
E depois, assim, aos pouquinhos, assim, eu fui galgando. A evolução. Aí voltei a trabalhar. vendo, E assim, aí hoje, né, quando eu me vejo, caramba, quanta coisa aconteceu e quanto eu conquistei com ela, né? Isso. Muito lindo Então é isso. Porque muito o TCC importante você conseguir encontrar uma pessoa. Bom Né, profissional antes pra de você. ser. Antes tem até uma frase, né? É uma frase muito famosa que depois eu vou. Isso aí eu vou cortar. Eu vou buscar e vou colocar na edição. Eu não sei se é aí que fala que antes de ser um profissional, você tem que se preocupar em. É uma Ser uma pessoa boa tocando pessoa. em. Tá. Antes de ser um bom profissional. Não é isso, não. Mas antes de você ser um terapeuta, enfim, você é uma pessoa. Preocupe-se em tocar. É uma alma humana, uma pessoa humana. Você vai gente, achar. acho que você vai lembrar, lembro você vai agora. lembrar, A minha frase eu já decorei pro início do episódio. Depois Gente, eu vou lembrar e vou botar na edição. Pra gente se encaminhar agora pro encerramento, eu queria que vocês dois, assim, veteranos do nosso grupo de apoio, dessem, assim, um conselho pra alguém que agora, de repente, tá assistindo esse episódio, que tá sentindo essa necessidade, mas tá com medo. O que vocês diriam pra essa pessoa? Que quer participar, mas não sabe? Que está com medo, eu acho que o medo ela já está ali, a trava já está ali, a falta de vontade de dar um passo já está ali. Então, por que não tentar? O que ela vai perder com isso? E por que provavelmente pode ser uma coisa maravilhosa, provavelmente vai ser uma coisa maravilhosa. Então, por que não fazer? Por que não tentar? Entra, escuta, avalia, vê o que aquilo pode te trazer de bem, o que você consegue tirar dali para te melhorar. Então, eu acho que por que não? Eu acho que o que eu perguntaria, o que eu falaria seria exatamente isso. Por que não? Adorei. E você, Gui? Bem, eu acho que o mais importante para... Quando a gente chega nesse momento de buscar ajuda, é entender que existem pessoas interessadas em te ajudar. Existem pessoas que querem criar para você um ambiente seguro, que querem compartilhar com você, que querem te conhecer, que vivem experiências semelhantes às que você vive. E saber disso me enche de esperança, me enche de alegria, me fez muito bem. Me faz muito bem até hoje. Então, eu espero que as pessoas ouvindo esse podcast, que estejam pensando em experimentar participar de um grupo de apoio, seja o Sem Transtorno ou algum outro grupo de apoio perto de você, enfim. Eu acho que o mais importante é isso, é entender que por mais que a gente pense às vezes que a nossa experiência é diferente da dos outros, e cada uma é única, não existe experiência humana que seja exclusiva, né? E a vida é feita para compartilhar. E nesse compartilhar a gente encontra pessoas maravilhosas, experiências maravilhosas, aprendizados maravilhosos. Então, abram-se, experimentem, tentem, porque é realmente muito, muito positivo a gente viver em grupo, juntos, e crescendo com tudo que isso traz. Por que não, né? Por que não tentar? Ai, Isso aí. gente, muito lindo. Eu adorei tudo que todo mundo falou. Essa conversa foi como a reunião do grupo. Eu tô me sentindo aqui elevada, né? Fortalecida. Então, eu acho que a gente conseguiu provar aqui o ponto do quanto o grupo pode ser benéfico, do quanto, assim, o grupo de apoio, ele vai transformar isolamento em acolhimento. Ele vai transformar exclusão em empatia, em escuta. Então, se você precisar, se conhecer alguém que está precisando, se quiser só conhecer o grupo, vocês são todos... escutar, né? Só escutar, por que não? Ninguém Todos morde. São todos muito bem-vindos. E eu achei aqui a frase, olha. Vamos lá. É do Jung mesmo. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, eu Nossa, lindo. queria dizer isso, que mais do que o profissional, né, a técnica, a gente busca uma pessoa, né, uma humanidade. Né? E é isso que o Sem Transtorno procura oferecer. O olhar diferenciado, é isso aí. Humanos. Né? Humanos. É isso, gente. Eu fico muito feliz. Gostaria de dizer também que eu fico muito feliz de
estar com vocês aqui, muito Foi muito feliz bom. e emocionada, Sim. né, por ouvir esses depoimentos de vocês três aqui representando o grupo de apoio que eu tenho tanto amor, né? As Tanta pessoas gente, que né? as pessoas que Também. convivem comigo sabem a paixão que eu tenho pelo projeto, o carinho que eu tenho pelo grupo e por vocês, assim, muito, muito obrigada mesmo pela confiança, pela companhia, por me escutarem também quantas vezes, Também, né? Sempre. Muito obrigada. E também aqui reforçar o convite da Andressa para que vocês venham visitar a gente, venham conhecer, se vocês estiverem precisando, tá? No dia que não tiver reunião do grupo também, a gente sempre fala do CVV, né, 188, né, um momento que você esteja precisando de uma escuta e a gente não tenha reunião, né? Depois da reunião, você pode participar do grupo de WhatsApp também, a gente tem esse grupo, mas é isso, sintam-se convidados a virem conhecer, os profissionais também que quiserem conhecer, para indicar para os seus pacientes, como Guigui, como o Dr. Guilherme. Doutor Guigui. Doutor Guigui. Sintam-se convidados. Queria novamente agradecer a Mindcore, porque graças a eles esse episódio foi possível. Lembra a senhora aqui, isso. olha. Oh! Mindcore para vocês. Coisa boa. Obrigada. Muito obrigada, doutora Puxa, Adriana obrigada. Belintânia, Mindcore. Excelente. Caderninho bom para terapia. Olha, Anotando, já ir para anotando. Já pegou o uso certinho. Exatamente. Então a gente já vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem até aqui. Curte, comenta, compartilha. Conta pra gente o que você sentiu, o que você achou nesse episódio. E até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.